Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol Pessolato, eu sou astróloga e sacerdotisa. E nesse vídeo você confere todas as previsões astrológicas para o mês de maio. Bem, seguinte, ó, antes de começar o vídeo, eu quero te falar que se você quer conferir diariamente mesmo, não fala, Carol, não lembro, vi seu vídeo, mas não consigo me recordar, não consigo anotar os acontecimentos aí desse mês, lá na minha rede social você confere diariamente as previsões. Tanto da astrologia, né? Então, como que fica as energias astrológicas por dia e também a previsão do baralho cigano. Então, lá também eu faço vídeos contando pra você como você utilizar a energia do dia a seu favor, tá bom? Então, não esquece de já me seguir lá pra você ficar por dentro de tudo. Fora também outras dicas que eu te dou lá também, seja de banhos, de ervas, de cristais, de rituais. Então agora sim, bora pro vídeo. Então vamos lá, vou falar por dia cada acontecimento, tá? O que irá acontecer perante o céu astrológico aí, né? O que vai rolar. Bora lá então. Dia 2 de maio nós temos aí uma conjunção entre Vênus e Netuno. Ambos estão no signo de Áries. Uma conjunção de Vênus e Netuno facilita muito a nossa vida amorosa. Onde a gente fica muito mais romântico, aonde a gente quer ter trocas mais verdadeiras, a gente fica muito mais sensível. Então a gente identifica as necessidades alheias. Então é ótimo, por exemplo, para a gente poder identificar ali o que a gente tem que resolver, quais são os problemas e também já dar um primeiro passo, afinal de contas, Áries é isso, né? Vênus em Áries fala sobre a gente ser direto naquilo que a gente quer resolver, não ficar enrolando. Então, se você tá num relacionamento, o momento vai ser propício para isso, tá? Então, sair para se curtir, fazer algum programa a dois, ter ali um momento a dois, conversar, ter uma empatia, ter uma troca. Mas se você não tiver num relacionamento, tiver solteiro ou solteira, é um ótimo momento também para você se conectar com gente, né? Identificar ali as suas necessidades emocionais, mas eu peço também atenção, porque dependendo, essa conjunção com Netuno traz às vezes uma coisa meio nebulosa. Então, às vezes você pode, por exemplo, por carência, se envolver com gente ali por conta de prazer. Ah, eu tô carente, vou me envolver aqui com a pessoa, tem uma química legal comigo. E na verdade não ser tudo aquilo que você tem de necessidade, não poder não ser suprida as suas necessidades emocionais. Então, se você conseguir equilibrar, é um ótimo momento. Dia 4 de maio, atenção, hein? Plutão fica retrógrado. Quando a gente tem uma retrogradação de um planeta desse tamanho, né, no sentido de potência, de força, é o momento de a gente rever todos os nossos processos de transformação, de finalização de ciclo, nossas sombras, tá? Plutão tá em Aquário, então a gente já vem falando sobre ele, eu sempre trazendo aí informações sobre Plutão em Aquário, porém esse é o momento da gente mergulhar profundamente naquilo que a gente quis transformar. Porque é natural da vida do ser humano a gente dar um passo para frente, caminhar, mas depois perceber que tem alguma coisa mal resolvida lá atrás, que ainda está impedindo esse processo de transformação. Então Plutão em Aquário, né, retrógrado, fala pra gente sobre a necessidade dessa reconexão com as nossas profundezas, com aquilo que a gente quis encerrar, aquilo que a gente está precisando mudar, aquilo que está enraizado na gente, que a gente não está querendo fazer alteração, mas a gente percebe que se a gente não fizer vai dar pau. Então é um processo muito profundo, né? Plutão rege Escorpião, então tem uma conexão ali com o nosso pensamento, nossa mente, né, nosso poder psíquico, do nosso lado de sombra. Então é um momento de rever aí a nossa energia, é um momento de rever, na verdade, a nossa força pessoal para aí poder se reconectar e transformar novamente quando ele voltar ao seu movimento direto, tá bom? Então é um processo muito de reconstrução pessoal através do seu autoconhecimento. No dia 5 de maio a gente tem um sextil entre Mercúrio e Júpiter, ótimo posicionamento, afinal de contas Mercúrio fala das nossas ideias, da nossa mente, e Júpiter fala sobre o nosso crescimento, então é uma ligação assim muito forte, uma conexão entre planetas que nos pede expansão, né? Fala pra gente sobre a necessidade da gente abrir nossa mente, a gente abrir nossas ideias, a gente tentar pensar diferente, né? E também identificar o nosso processo de valor, de nossas crenças, daquilo que a gente realmente acredita, aquilo que também não faça mais sentido e também que possa estar impactando o nosso crescimento. Mas Mercúrio junto com Júpiter fala sobre isso, sobre você pensar no que você pode crescer mais, pensar naquilo que você pode expandir de verdade, né? Então, traz muitas ideias, né? Um ótimo momento para criatividade. Então, se você divulga em redes sociais, é um ótimo momento para isso. Também para você lançar cursos ou até mesmo algum trabalho, não seja necessariamente curso, mas ensinar pessoas, trazer ali mais conhecimento para as pessoas, obter mais conhecimento também,
Quando a gente fala de Júpiter, a gente não fala apenas de estudos gerais, mas também de filosofia, de religiosidade. Também é um ótimo momento para você iniciar ali um curso com outro idioma. Afinal de contas, Júpiter fala desse contato, né, com outros universos, com outras culturas, mas é um momento de crescimento, de você utilizar a sua comunicação para expandir. Então, quanto mais criatividade, quanto mais você botar suas ideias para jogo, mais você conseguirá benefícios através aí desse aspecto. Seguinte, no dia 6 de maio nós temos também um sextil entre Vênus e Plutão. Esse sextil é maravilhoso porque ele convida a gente a transformar as nossas relações, traz mais magnetismo, traz mais intensidade, sensualidade, sexualidade para quem já tá com alguém, tá numa relação. É muito bom para você também aparar algumas arestas sobre aquilo que você identifica que está precisando modificar, trocas intensas de uma forma geral. Mas se você tiver ali, né, solteiro ou solteira, também é um ótimo momento para conhecer gente, conversar com pessoas, também traz esse quê mais sensual e sexual ali, né, para essa troca ali com pessoas, com contatos, com relacionamentos que você não esteja ali envolvido realmente de uma forma mais séria, mais queira ali ter uma troca com alguém, tá? É muito bom também. E Vênus fala também da nossa vida financeira. Tendo esse sextil com Plutão, traz também nosso senso mais de estratégia, para a gente também identificar nossas necessidades financeiras, cuidar do nosso dinheiro, né? Entender ali o que a gente precisa modificar para conseguir também ter ali um caminho melhor, né? Ter ali uma visão melhor sobre o nosso dinheiro, sobre aquilo que a gente recebe, tá? E também assim, como eu falando, eu sou macumbeira, gente, adoro então rituais, né? Sou mãe pequena, sou sacerdotisa também aí de Umbanda e Jurema. Eu falo para vocês, é um ótimo momento também para rituais, tá? Acender sua vela. Vênus com Plutão fala sobre, né, Plutão, essa conexão muito profunda com a magia, com os rituais. Então, acender suas velas, fazer seus pedidos, tanto para sua harmonia pessoal, quanto para sua vida amorosa, né? Tanto também para você cuidar ali da sua prosperidade. Então, um banho misturado ali com rosas vermelhas, né, misturado com canela, com semente de girassol, também adicionando um melaço, também traz para você esse contato mais magnético consigo mesmo e também ali com a sua prosperidade e caminhos abertos. Então é um ótimo dia para essa realização de ritual. No dia 7 de maio a gente tem uma conjunção entre Mercúrio e Quíron, tá? Essa conjunção desse planeta que fala de pensamentos com Quíron nos convida a olhar para as nossas feridas, falar sobre as nossas feridas, né? Ter trocas com pessoas que nos possibilite também falar sobre as nossas dores. Quando o Mercúrio ele faz essa conjunção com Quíron, que é o planeta ali que ele fala sobre as nossas dores mais profundas, né? Sobre os nossos gatilhos de passado, é um convite de você realmente falar sobre aquilo que te incomoda, não apenas para dizer, mas para você poder se curar e através da sua fala não curar a si mesmo, mas também ajudar outras pessoas, tá? Então é um ótimo dia para você identificar aquilo que ainda você sente que te gatilha, que te machuca, que de uma certa forma te desorienta ou te impede de seguir ou de se relacionar ou ter ali, né, alguma evolução em algum campo da tua vida, mas esse posicionamento ele fala sobre se conecte consigo mesmo. Então busca alguma ferramenta de autoconhecimento, algum contato com alguma terapia que te ajude também a identificar melhor ali as suas dores, mas é sobre se acolher literalmente. Tá? É sobre você pensar nas suas dores, não no sentido apenas de trazer recordação, mas também de pensar, eu preciso trabalhar isso. E trabalhar isso é você começar a dar passos na sua vida, nem que seja pedindo ajuda para alguém. Seguinte, meus amores, no dia 10 de maio a gente tem a entrada de Mercúrio no signo de Touro, né? Então ele saiu aí de uma temporada ariana, agora ele entra numa comunicação muito mais prática, porque Mercúrio é o planeta dos nossos pensamentos e da nossa expressão. Fala pra gente sobre a gente ser muito mais direto, né? Mais aquela pessoa que resolve mesmo as questões sem precisar ficar também enrolando, mas também ao mesmo tempo construindo aquilo que a gente quer de nosso futuro, né? Pensar muito sobre os nossos prazeres, as nossas vontades, mas equilibrar também ali com os nossos projetos, com a nossa vida. É uma posição muito boa para esse crescimento, para a busca dessa estabilidade, dessa segurança. Então nossa mente ela nos convida a pensar mais no nosso futuro, mas sobre aquilo também que a gente pode dar passos no presente, tá bom? Então é uma comunicação muito mais direta também. Áries também era uma comunicação direta, porém impulsiva. Mercúrio em Touro não, ele fala sobre conversas muito mais
para resolver, para concretizar, para organizar e até mesmo para dar aquele entendimento na nossa vida que às vezes a gente não está muito conseguindo identificar. Então Mercúrio em Touro fala, é isso que eu tenho que fazer. A nossa mente ela se volta para isso, né? Para a construção do nosso caminho de vida. Seguinte, meu povo, no dia 12 de maio a gente vai ter uma quadratura entre Mercúrio e Plutão. A gente tem Lua cheia em Escorpião, que já cria aí uma oposição a Urano em Touro, tá? Então é o seguinte, é um dia que a gente vai ter muitas emoções, porque querendo ou não, Lua cheia em Escorpião mexe ali com o nosso sentido mais íntimo, né? Com aquilo que a gente esconde, aquilo que realmente a gente tem ali dentro da gente que a gente não quer revelar, que a gente não quer falar, e pode trazer aí segredos revelados, conversas às vezes que uma discussão, num papo, numa conversa mais quente, você consiga identificar o que o outro esteja te falando ou escondendo. Então é aquela pegada, se você estiver mentindo, né, ou tentando esconder algo que você deveria ter conversado, resolvido, ou ter falado, comunicado a alguém, esse é um dia que isso pode vir à tona, tá? É onde traz para você se chacoalhando da vida, onde fala para você prestar atenção. E não só você, mas também o outro para você. Você ouvir, você saber de coisas que talvez você nem imaginasse, tá? Mas essa lua cheia em Escorpião, ela convida você a transformar isso, né? Identificar ali os acontecimentos e também melhor resolver, né? Botar fim, dependendo da situação, em algo que esteja te machucando, aprender a botar fim, né? Sobre aquilo que você percebe que você estava tentando adiar, ou até mesmo transformar, resolver de uma melhor forma, tá? Mas traz essa conexão muito profunda, não é uma coisa só de revelação por si só, tem um quê espiritual, né? Tem um movimento espiritual por trás que te convida também a sair da sua zona de conforto, se é que você sinta que você esteja, mas fala sobre isso, sobre o nosso poder também de dar um novo passo através de algo que a gente descubra, né? Algo que se revele pra gente. Então preste atenção nesse dia, tá? Que é dia 12 de maio, para você poder entender o que você vai fazer com isso que você recebeu. E aí conseguir também transformar, finalizar e caminhar, tá certo? No dia 13 de maio a gente tem uma oposição entre Mercúrio e Lilith, né? Mercúrio em Touro, Lilith em Escorpião. E aqui é assim, né? Lilith, ela convida a gente a ser diferente, abraçar o nosso instinto, abraçar o nosso lado mais selvagem, né? Falar exatamente com aquilo que nós somos, com a nossa identidade mesmo, de essência, não ficar fingindo uma plenitude inexistente. E essa oposição, ela vai puxar esses lados de opostos, né? Que seja sobre a gente se comunicar, tentar resolver, Mercúrio em Touro, uma coisa mais prática, mas a Lilith e Escorpião também pedindo pra gente, assim, você pode ser prático, mas você não pode deixar, né, a sua intensidade de lado, porque é a sua intensidade que te traz essa necessidade também de você ser prático e resolver aquilo que te machuca. Então use esse dia para quê? Para ver aquilo que você não aguenta, aquilo que de uma certa forma você tenta esconder, né, no seu sentido mais pessoal de ser, afinal a gente vai estar com uma lua também aí cheia em Escorpião, mas você também resolver de uma forma que é isso que eu sou e é isso que eu não vou aceitar mais. Então, quando a gente tem essa dosagem, né, de trazer pra gente esse olhar sobre aquilo que nos machuca, fica muito mais fácil da gente resolver. Você não precisa necessariamente falar tudo se você não se sente à vontade, mas desde que você deixe realmente as coisas muito mais claras sobre aquilo que você não quer mais, ou aquilo que você quer a partir de agora. Tá? É trazer esse lado nosso, das nossas necessidades intensas, para que as pessoas entendam como lidar com a gente também. Já no dia 15 de maio a gente tem uma quadratura entre Júpiter e Nodo Norte, né? Júpiter fala sobre o nosso processo de expansão e crescimento e Nodo Norte fala pra gente sobre o nosso propósito de vida, aquilo que a gente não pode deixar de lado nessa nossa existência. E essa quadratura, ela nos convida a ver o nosso sentido de valor, né? Olhar para aquilo que a gente realmente quer almejar, a gente quer ter na nossa vida, mas o quanto que isso também pode nos afastar do nosso propósito. É aquela pegada, eu quero crescer, eu quero expandir, mas talvez eu esteja repetindo algum comportamento em excesso que também esteja me prejudicando, ou deixando de ter um comportamento que me facilite um crescimento. Então, esse dia é um convite para você identificar os seus sentidos de valores, de crença, junto com aquilo que você está buscando almejar. Então, às vezes, uma coisa muito fechada de pensamento pode te impossibilitar de você ser feliz. E o universo, a espiritualidade está te convidando para isso. Olha, às vezes
talvez esse lado, esse seu lado de pensamento, né, essa sua fixação por esse assunto, tá te atrasando alguns anos na sua vida de crescimento pessoal, de felicidade. Vale a pena? Acredito que não, porque uma quadratura ela fala sobre incômodos, né? Ou até mesmo outras coisas que você queria, mas tem receio, e aí ao mesmo tempo você vai prolongando, né? Vai, na verdade, vai deixando mais para tarde, né? Retardando, na verdade, uma conquista de uma felicidade. Então esse é um dia onde nos convida a enxergar melhor o nosso propósito com as nossas crenças, identificar se realmente a gente está alinhado com elas para que a gente possa ser literalmente feliz. Bem, meu povo, é o seguinte, no dia 18 de maio a gente tem uma conjunção entre Sol e Urano, uma conjunção da Lua com Plutão e a gente tem uma quadratura de Mercúrio com Marte. E assim, né, aqui por a gente estar com Lua com Plutão, Mercúrio com Marte, a gente tem aqui um dia tenso, principalmente relacionado a disputas de poder, né? Principalmente relacionado ao que eu falo, ao que eu luto, né? Pelo aquilo que eu acredito. E aquela pegada de a minha voz, aquilo que eu acho é o que prevalece, pronto, acabou. Só que quando você tem isso num senso coletivo, todo mundo tá com a mesma opinião, com o mesmo pensamento. E aí gera brigas, né? Então é um dia de muita tensão aqui, é um dia que vai mexer muito com a nossa vibração, vai mexer muito com o nosso íntimo, vai mexer muito com as nossas vontades, com as nossas emoções. Então, nosso sentido de autenticidade, originalidade, pensamentos, ideias em conflito com o outro. Então, como a gente tem Mercúrio, pode ter muita pegada também de brigas em redes sociais, né, divergência de opinião, até mesmo algum discurso, alguma coisa que gere ali, né, toda uma polêmica diante do contexto e gerando também opiniões diversas, mas também brigas entre essas opiniões diversas, e não só no sentido geral, como também pessoal. Então vale aqui o entendimento e a ideia do que vale a pena brigar ou não, tá? A gente tem também uma conjunção de Sol com Urano nesse dia, que fala sobre a oportunidade de você também ter ideias, criar ideias, né? Então, diante também de disputas de brigas, ok, vale a pena só brigar ou não, trazer uma solução, né? Trazer uma ideia diferente que vá mudar socialmente ou que vai trazer ali dentro do seu grupo, da sua comunidade, uma alteração. Então, porque brigar por brigar, né? Eu tenho minha opinião, você tem a sua, a gente vai ficar discutindo eternamente. Mas se eu tenho uma ideia que é capaz de abraçar quem pensa igual, acredito que vale muito mais a pena, né? Então é um dia que te convida a isso, a esse pensamento, essa introspecção, para que você não fique só no gogó, mas você faça algo por isso, né? Você cria ali uma linha também para auxiliar o coletivo. Já no dia 20 de maio a gente tem um sextil entre Sol e Saturno, maravilhoso para trabalho, projeto, organização de vida. Você olhar e falar assim, bem gente, o que eu preciso aqui resolver, o que eu preciso fazer, a minha vida tá mais alinhada, foco, né, a cabeça muito mais pensando naquilo que você, enfim, quer alcançar, então quais caminhos eu tenho que ter, quais organizações eu tenho que fazer, qual a disciplina que eu tenho que criar para realmente eu conseguir alcançar. Então, traz um senso de responsabilidade. Esse é um dia onde você pode abraçar, inclusive, responsabilidades, mas as responsabilidades muito mais alinhadas também às suas vontades, tá? Mas a gente também tem a entrada de Sol em Gêmeos, então o Sol sai do período aí, né, taurino, entra no signo de Gêmeos, trazendo um momento mais que pede pra gente leveza, né? Porque Gêmeos é um signo de leveza, de dualidade, de pensamentos diferentes, de você entender que você não tem que ficar só numa visão, você pode se abrir para outras, para trazer também uma linha muito mais de conhecimento e crescimento para o seu pessoal. E a comunicação e trocas entrando em destaque aí. Então, quanto mais a comunicação estiver aberta, mais fácil será para resoluções das questões, inclusive para si mesmo. No dia 22 de maio, a gente tem um trígono entre Vênus e Marte, e também um sextil entre Sol e Netuno, ótimo para as nossas relações, maravilhoso, porque Vênus, né, ali fazendo esse bom aspecto com Marte, fala da nossa intimidade muito mais aflorada, com trocas muito mais alinhadas, né? Então aquela pegada muito mais de pensamento, de bem-estar, de equilíbrio, harmonia, intensidade, magnetismo, sexualidade, porque Marte fala sobre isso. Iniciativas dentro de um relacionamento, mas mesmo que você esteja solteiro ou solteiro, um ótimo momento para você conhecer gente, para você estar ali aliado com pessoas, ter um momento gostoso, magnético, intenso com alguém, porque as trocas facilitam, né? E também, lembrando, Vênus fala do nosso dinheiro, né? Tendo esse trígono aí com Marte, fala muito
sobre o nosso impulso no sentido de organizar, de fazer acontecer, pra gente ter receita, tá? Mas obviamente cuidado com gastos, porque como tem uma comunicação entre Vênus e Marte, pode facilitar ali a saída do dinheiro muito mais do que antes. E esse sextil, né, entre Sol e Netuno, convidando a gente para empatia, romantismo, conexão espiritual, energia ali no casal, nas nossas relações e tendo trocas muito mais generosas com pessoas. No dia 24 de maio, meu povo, a gente tem um trígono entre Sol e Plutão e a gente também tem uma conjunção entre Mercúrio e Urano. Trígono entre Sol e Plutão, maravilhoso para estratégia, maravilhoso para você poder identificar próximos passos, fazer mudanças realmente necessárias para si mesmo, para sua vida, para os seus projetos. É um ótimo momento para a gente reconectar ali, né, com coisas que façam sentido. Então traz esse sentido muito mais instintivo do que eu preciso fazer realmente ali para ter um caminho, né, uma visão melhor de vida. E essa conjunção entre Mercúrio e Urano trazendo pra gente aí criatividade, até mesmo aqueles insights que vem do nada e que a gente não entende, mas fala, nossa, eu tive uma ideia maravilhosa para algo, tendo trocas também bacanas, mas também pede para cuidar da ansiedade, para que não vire também aquela coisa, né, um chamariz de ideias, mas que também só fica no campo mental e a gente esquece de anotar, de botar aí no sentido prático. Então, utilize esse dia com a sua criatividade e estratégia para você poder também crescer e dar novos passos aí no que você deseja. Bem, no dia 25 de maio a gente tem a entrada de Saturno em Áries, a gente tem a entrada de Mercúrio em Gêmeos e a gente tem um sextil entre Mercúrio e Saturno. Então, é onde a gente busca, né? A gente vem saindo aí de um longo período de Saturno em Peixes, entra em Saturno em Áries, aonde fala sobre a responsabilidade com as nossas ações. Né? Então Saturno em Áries é um signo de movimento, é um signo de ação, mas Saturno dá uma quebrada nisso aí também. Então é aquela pegada de assim, você quer realmente dar passos, você quer ir para frente? Legal, bacana, mas você tem que ter uma identificação ali com a responsabilidade dessa iniciativa. Então não é só iniciar, né? É você conseguir também organizar e estruturar esse novo passo. Então Saturno vem convidando a gente para olhar para isso, né? Para olhar para as nossas iniciativas, para o nosso sentido de coragem e ter, na verdade, uma responsabilidade com o foco, né? Para ter uma ação muito melhor sobre aquilo que se começa. Onde você tem Áries no seu mapa astral, onde você vai sentir ali aquela pegada de tenho que ter também ali iniciativa, mas também tenho que ter responsabilidade com essa ação, até mesmo com a minha atitude, para que faça mais sentido ainda, né? Então meio que é um vai e um volta, é um vai e um volta. Você vai dar um passo, mas também responsabilidade com esse passo. Então, os arianos, né? Onde você tem Áries, você pode sentir essa necessidade de se conter um pouco mais antes de tomar uma decisão ou até mesmo um movimento que vai trazer ali uma mudança significativa para a sua vida, tá? Entrada de Mercúrio em Gêmeos traz uma mente muito mais aberta a novas ideias, uma comunicação mais fluida, né? Então, ótimo momento para cursos, para aprendizado. Não digo aprendizados de uma forma intensa, porque Gêmeos fala de um curso rápido, uma leitura rápida, então até essa é uma questão, né? Porque Mercúrio em Gêmeos, embora esteja ali, né, lindamente domiciliado, então Gêmeos é regido por Mercúrio, ele traz essa visão de assim, a pressa no aprender. Então a gente não tem uma paciência para poder, por exemplo, ler um livro. A gente quer já ler ali a contracapa, identificar o meio e a gente já acha que a gente é já o sabichão daquele assunto. Então, só tome cuidado com isso. Mas num bom posicionamento de Mercúrio em Gêmeos, fala pra gente sobre a sede de aprender e também de se abrir para novas ideias. Isso é maravilhoso. E esse sextil entre Mercúrio e Saturno em organizar essas ideias, inclusive para virar algo útil, virar algo que realmente funcione na nossa vida. Então, nosso conhecimento não só absorvido, mas também utilizado ali nos nossos projetos, nos nossos caminhos. Bem, seguinte, gente, no dia 27 de maio a gente tem a lua nova no signo de Gêmeos, e aí vai estar em conexão com o Sol, com Mercúrio, com Plutão, com Saturno e com Netuno, tá? Então vai estar em bons aspectos com esses planetas. E assim, pensa num monte de ideia. Acabei de falar sobre Mercúrio e Saturno, né, do dia 25. Mas pensa num balde de ideias jogado em você. Inspirações, Tem Netuno, então tem uma pegada muito mais espiritual, insights, intuição que vem do nada, com criatividade, com pensamentos a 1000 por hora. Só que
essa energia te convida também a trazer isso para você poder ter uma estratégia, você trazer isso como sua essência, você colocar isso na sua vida, você reorganizar, você mudar, você ter responsabilidade com isso e transformar essas ideias que às vezes vêm de uma forma muito fluida em algo que realmente vai te fazer crescer. Porque Lua em Gêmeos é o nosso crescimento, as nossas emoções afloradas para a gente se comunicar, para a gente falar e para a gente receber também. Gera-se uma ansiedade muito grande, então essa ansiedade de querer fazer e acontecer e falar, nananã, mas essa energia conjunta com todos esses planetas te convida a ter a responsabilidade também da ação sobre a ideia. E às vezes não sendo para agora, mas podendo começar agora, ou ser escrito, estruturado, organizado agora, para que futuramente você coloque isso de uma forma muito mais correta, para que faça sentido, né? Você utilize isso, inclusive, para você crescer e prosperar. Então preste atenção no dia 27 de maio para você conseguir absorver essas ideias, mas não gerar uma ansiedade, gerar uma solução para uma criação que pode trazer um divisor aí, na verdade pode ser, né, um divisor de águas na sua vida. E fechando o mês, dia 30 de maio, a gente tem aí a conjunção entre Sol e Mercúrio, que novamente, aqui a gente está falando de um mês muito mental, né? Então, que traz novamente essa questão das ideias, do explorar, da sua essência muito mais comunicativa, da sua força muito mais na comunicação, na troca, no diálogo e explorar isso para as pessoas. Então, às vezes você sabe tanta coisa, seu trabalho, seus projetos, você sabe tanta coisa e você guarda para si mesmo. Então essa energia, desde o dia 27, ela vem te convidando a você explorar, podendo trabalhar com as suas ideias, trabalhar com a sua criatividade, né? Deixar seu legado, seu conhecimento para outras pessoas. Então, aprender, né? Absorver conhecimento, mas também trocar conhecimento. Quanto mais a gente troca, mais a gente aprende. Então, ótimo também dia para divulgação, para você falar sobre o que você sabe, bote sua cara nas redes sociais, se comunique e literalmente não fique, né, sozinho, isolado. Converse com pessoas, isso vai te ajudar inclusive a brilhar muito mais a sua essência. Bem, meus amores, essas foram as previsões astrológicas para o nosso mês aí de maio. Espero que você tenha gostado. Já deixa aqui seu like, comenta o que você achou, qual dia você sentiu aí que você pode, enfim, né, ficar mais tenso, ou sua opinião sobre esse mês. E não deixa de se inscrever, compartilhar esse vídeo, porque minha intenção sempre é trazer aqui novos conteúdos para vocês. Trago baralho cigano, trago astrologia, trago conteúdo sobre signo e também tô com vários projetos que eu quero trazer também mais para frente, aí outros conteúdos muito legais que você encontra novamente lá na minha rede social, porque diariamente eu posto previsões astrológicas e também das cartas e também dou dica para você de rituais, de ervas, de cristais, de banhos, e a gente sempre tem uma troca muito mais íntima lá, onde eu converso diretamente contigo, tá certo? Então, ó, um beijo para você, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!